Sou Thomas Law, presidente do IMBRA-China, e hoje fizemos um diálogo filosófico entre a cultura oriental e a cultura ocidental, com os palestrantes Willy Santiago Guerra e o professor Xu Yu-Ji. Vamos iniciar então a abertura do evento no dia de hoje, no dia 19. Eu queria primeiramente agradecer ao nosso grupo do IMBRA-China, as pessoas envolvidas, para esse trabalho que a gente tem feito desde o começo do ano e está sendo um grande avanço dentro dessa nossa sociedade brasileira. Então, eu quero agradecer a diretoria dos eventos de IMBRA-China, Joana Tsai, Silvana Su, Jenny Tsai, Thais Alves, minha esposa Ana, também que ajudou muito, nosso departamento de criação, o Fernando Vieira, Felipe, Rodrigo e os demais integrantes. Então, o que nós fizemos já, inclusive com a ajuda dos outros organizadores, inclusive com o Dr. Joaquim Cerqueira César, ex-presidente do Banco do Brasil, são eventos. Então, começamos com alguns eventos esse ano. Um deles foi em Brasília, com a Frente Parlamentar Brasil e China, e já tem uma lei aprovada sobre o Dia do Imigrante Chinês no Brasil, no dia 15 de agosto. Tem um outro evento também da Fiesp que fizemos esse ano, que participou do evento junto com a Câmara de Arbitragem Chinesa, e fizemos uma discussão da CIETAC e os meios alternativos de resolução de disputas da China. E agora recebi outros convites também para o IMBRA-China participar como voz ativa da Prefeitura de São Paulo, na pessoa do professor Dr. Fábio Lepic, junto com o Dr. Bruno Covas. Nesse contexto, não poderia deixar de dizer que o evento de hoje também é um evento que inaugura a nossa casa. Temos uma sede já no Conjunto Nacional, que fica aqui embaixo no 1912, e estamos em reforma já nessa nova sede do IMBRA-China. E hoje a gente vai começar com uma grande palestra do professor Willy Santiago Guerra, filho, que é bacharel em Direito, tem especialização em Filosofia e Livre Docência na Universidade Federal do Ceará, ex-professor titular da Filosofia da Universidade Estadual do Ceará, doutor em Direito pela Universidade de Bielefeld, Alemanha, doutor e pós-doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito, doutor em Comunicação Semiótica e professor de Direito e Filosofia na PUC São Paulo. Quer dizer, aqui o meu colega dessa mesa tem um vasto currículo. Se continuar aqui, a gente passa 2 dias falando só do currículo do professor Willy Santiago Guerra. E também na presença do professor Xu Yu-Ji, formado em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, tem especialização em Orientação Profissional em Gestalt, Terapia no Instituto Ceres Sapiente. Fez já pesquisa sobre o I Ching por 20 anos. Então, são essas pessoas que compõem aqui essa mesa. Eu acho que o IMBRA-China já começou grande, a gente começou devagar, era para ser um projeto, mas já se tornou um evento, um instituto grande. E dentro desse contexto, eu precisaria trazer alguns elementos para falar um pouquinho do porquê do IMBRA-China. Eu acho que o IMBRA-China veio no momento certo, numa hora certa, com as pessoas certas. Por quê? Porque hoje o Brasil já se tornou, o Brasil e a América Latina tem como a China como o maior parceiro comercial. E o que eu posso dizer? Que entre os anos de 2000 e 2013, o comércio da China e América Latina cresceu nada menos do que 2.400%. Então, o fluxo dessa economia entre esses países
praticamente a China é o maior parceiro da onde? Do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile, do Peru, do Paraguai e da Venezuela. E aqui eu trago esses dados da Thomson Reuters, recentemente, 2018, dizendo que o gigante, a China, construiu uma usina hidrelétrica no Equador, que atende 35% da demanda no país inteiro. Já construiu 2 usinas nucleares na Argentina, uma rodovia de 152 quilômetros na Colômbia e um porto de contêineres no norte do Brasil. Além disso, possui uma participação de 23% da terceira maior empresa de energia no Brasil. Tem a State Grid já no Brasil. E tem inclusive uma relação de dependência no caso do Equador, que teve 61% das suas necessidades de financiamento de governo atendidas pela China em 2014, em troca do quê? De 90% da produção do petróleo. Então, assim, teve uma declaração reservada ainda por uma autoridade americana informando que o presidente Donald Trump falou para os países da América Latina: faça uma opção entre os Estados Unidos e a China como parceiro comercial. Andrea Cruz, que é do Thomson Reuters, fez e afirmou que o presidente Trump cometeria um grande equívoco ao colocar a América Latina contra a parede, pois isso abriria ainda mais espaço para a China. Quer dizer, em outras palavras, a América Latina está tão interconectada com a China que é difícil até dizer que haveria uma opção por parte dessa guerra comercial entre Washington e Pequim de se desfazer. Então, o que eu quero dizer com isso é que em 2017 a China já, nesses passos rápidos e dinâmicos, se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. E os investimentos da China no Brasil já atingiram 20,9 bilhões de dólares em 2017. Então, o IBRA-China foi criado com a intenção de propagar a cultura e a interação entre os dois povos. A gente sabe que no Brasil tem muitas associações comerciais, e eu acho que isso é muito válido. Entretanto, de um lado, eu acho que teríamos que ter o setor público, o setor privado e o nosso setor, que é o setor da pesquisa, é o setor da cultura. Então, com esses 3 nichos, eu acho que podemos aí construir uma boa interlocução entre o governo, as empresas, e mudar um pouco o nosso contexto brasileiro, que precisamos também sair dessa crise que estamos passando hoje e ter um outro enfoque também na cultura do Brasil. Eu acho que tem até pessoas aqui do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa que querem participar dessa palestra. Eu falei da importância também não só da filosofia cultural brasileira, como também da filosofia cultural chinesa, porque isso pode impactar nas relações comerciais, nas relações entre as pessoas. Então, eu vou, já fiz essa breve introdução, eu vou passar o microfone então para o professor Willis Santiago Guerra Filho. Ele vai ter 30 minutos para expor a parte dele em relação à cultura e filosofia ocidental. Posteriormente a isso faremos um coffee break por 10 minutos e voltaremos então com a palestra do professor Xu Yuji por mais 30 minutos, e ele vai tratar das questões culturais, filosóficas chinesas, e depois a gente vai bem para os debates. Então já aqui faço aí o cronograma do dia de hoje. Muito obrigado. Alô? Bom, muito bom dia a todas e a todos. Inicialmente, meus mais sinceros e profundos agradecimentos ao Thomas por esse convite e meus parabéns por esta iniciativa. Quero saudar igualmente o meu fraternal amigo e companheiro nesta mesa, Xu Yuji,
Saudar a plateia, o lado brasileiro, na pessoa do meu fraternal amigo Joaquim Cerqueira César, e a plateia chinesa na pessoa do professor Chu, que é já uma pessoa histórica, por ter sido o primeiro professor chinês a vir ao nosso país trazer sua importantíssima língua e cultura. Quero também dizer que fico ainda mais feliz e honrado por saber que estamos aqui nesse dia, e com esta fala, com estas falas, iniciando o trabalho nesta casa, em que nos encontramos, tão favorável para que se desenvolvam essas atividades, tão bem localizado como é, então, bem, em suas acomodações, como estamos. Também considero que foi muito feliz a opção de trazer a cultura para que ela possa fertilizar como lhe é próprio este grande encontro, do qual tenho tanta esperança entre estas nações de dimensões geográficas continentais, que são o Brasil e a China, e até por isso também tem uma dimensão cultural que ainda merece ser melhor reconhecida no cenário mundial. E me parece que, através dessa aliança, isto também deverá ser um dos resultados atingidos. E, além disso, evidentemente, sobre este lastro cultural, haveremos de prosperar, como tanto precisamos, econômica, social, política e juridicamente, em nosso país. A minha esperança nesse relacionamento internacional do Brasil com essas nações que não se colocam, portanto, no eixo vertical, como é mais tradicional que sejam as relações internacionais do Brasil, portanto, no eixo em que temos a posição simbólica desfavorável de estar abaixo das nações norte-atlânticas, não só os Estados Unidos da América, como também aquelas europeias, de onde efetivamente derivamos. Aqui está a minha fraterna amiga Alexandra, que é de origem portuguesa, não é? Que é uma das nossas origens, sem dúvida. Não seria a única. Sobre isso pretendo falar também. Mas, continuando, retomando, já vem de longa data esta minha esperança num relacionamento internacional do Brasil que se dê num eixo horizontal, que saia desse eixo vertical e que se dê, portanto, com nações que também, como nós, estiveram abaixo ou sob esta tutela social e política das nações norte-atlânticas. Isto, inclusive, chegou a ser registrado antes de minha imigração aqui para São Paulo, porque sou originário do Nordeste do Brasil, de Fortaleza, do Ceará. E lá, quando em 97 ocupava um posto que tinha sido criado pela Unesco, dirigindo o escritório da Unesco naquele estado, para aquela região, fiz uma afirmação que chegou a ser registrada nos anais da Câmara do Estado, daquele estado, exatamente nesse sentido, isso em 1997. Portanto, passaram-se mais de 10 anos, passaram-se mais de 20 anos, e agora nós estamos podendo presenciar, vivenciar e, de algum modo, participar desta aproximação que eu anseio, tanto com a China, como com outras nações da África e da própria Ásia, também a Rússia, a Índia, são nações com as quais devemos interagir mais, com as quais temos muito mais em comum do que
sabemos, precisamos descobrir. E eu penso que este encontro de hoje deve favorecer a tais descobertas. O encontro está sob a égide, sob a tutela também da filosofia, que eu penso muito adequado. A filosofia, ela é algo que, de certo modo, é próprio do ser humano. Num sentido amplo, o ser humano é ser um ser filosófico. É ser um ser questionador, um ser em aberto. É tanto que as questões filosóficas são questões que são colocadas por nós, humanos, muito cedo. Criancinhas. As crianças têm essa fase que muitas vezes são incômodas aos pais, quando elas fazem os questionamentos fundamentais para os quais os pais não têm resposta. As questões fundamentais filosóficas são questões que permanecem abertas. Questões filosóficas são questões fundamentais e que permanecerem em aberto, como somos nós, humanos também, seres em aberto, seres que ainda não têm o seu ser definido. Podemos até dizer, nesse sentido, que não somos, a rigor, seres. Somos sendo, nos tornando, transformando. E aqui já vislumbro algo que pode muito bem ser explorado na segunda parte do nosso encontro, quando então, sem dúvida, o livro das transformações, já hoje aqui mencionado, deverá ser abordado. O livro como chamamos a nossa pronúncia errada, Xing. As crianças então colocam as questões sobre o que é, de onde viemos, para onde vamos. E são dessas questões que ainda hoje se alimenta a filosofia e pode nos alimentar. Porém, elas foram colocadas de uma maneira que veio a ter muitas consequências, de uma maneira muito própria, portanto, na Antiga Grécia. E, para mim, a figura na qual a filosofia se consubstancializa, se encarna, podemos até dizer, se há uma figura a qual se pode apontar como sendo o ser humano que encarnou a filosofia, eu apontaria para a figura de Sócrates. Agora vejam, Sócrates. Em que ano vive Sócrates? Em que época vive Sócrates? Em que período vive Sócrates? Num período que um filósofo alemão, chamado Karl Jaspers, chamou de período axial, em uma obra sua chamada Os Grandes Pensadores, fazendo algo que não era e ainda hoje ainda não é muito comum na filosofia, que é dizer, bom, se a filosofia, até pelo seu étimo, é grega, porque a palavra filosofia é grega, não quer dizer com isso que só tenha surgido a filosofia na Grécia e só haja filosofia entre aqueles que são já reconhecidamente os grandes herdeiros da origem grega da filosofia, que sequer seriam mais propriamente os gregos atuais, ou os gregos modernos. Se a Grécia funda a filosofia na antiguidade, ela vai ser depois desenvolvida de um certo modo a partir da sua associação inicialmente com o Império Romano, onde então ela se transforma em direito, em jurisprudência, que é a conjunção de duas palavras, em que uma significa direito, o juris, e a outra
que é a prudência, é uma tradução de uma palavra grega que seria a palavra-chave para a ética, que é frônesis, a prudência, a sensatez, como eu prefiro a tradução de frônesis. E depois houve o encontro que, juntando essas duas partes, com mais esta terceira, resultaria naquilo que se pode chamar a civilização ocidental, que é o encontro com o cristianismo, com Jerusalém. Então, Atenas, Roma, Jerusalém formam o tripé citadino que representaria a base sobre a qual se desenvolve uma civilização ocidental, que tem a Europa como seu centro principal de irradiação, a Europa também ocidental, e que hoje em dia se pode dizer é também mundial. Mas, sendo mundial, nem por isso esgotaria tudo o que há no mundo. É mundial porque dela emerge um modo de organização econômica que, a partir desses três impulsos que estão presentes em cada uma destas três origens, que seria a tríplice origem da civilização ocidental: Atenas, Roma e Jerusalém. Em cada uma delas, se observarem, há um impulso para a universalização, para a mundialização, portanto, que vai caracterizar o Ocidente. O impulso para a universalização do conhecimento, que está na filosofia grega. O impulso para o domínio político, que está em Roma, no Império Romano. E o impulso para a afirmação de uma religião universalmente verdadeira, que é o cristianismo. Então, esses três impulsos deslocalizadores, né, que deslocam o modo do ser humano ser no mundo, o tornando, portanto, esse ser que se dispõe a travar relações com o mundo todo, tem em figuras tutelares, que são, a meu ver, para a filosofia Sócrates, para Roma Cícero e para o cristianismo Paulo. Eu vou então aqui, nesse primeiro momento dessa exposição, centrar na figura de Sócrates. E, em fazendo isso, vou resgatar um trecho, por coincidência, talvez, da última palestra que proferi na PUC de São Paulo, onde o tema era mais ligado àquele do direito e da religião. Então me centrei mais nas outras figuras que são correlacionadas ao direito e à religião, deixando a figura de Sócrates de lado. E aí, nesse momento, eu quero recuperar aquilo que ficou fora exatamente dessa palestra, que é pequena exposição sobre o significado de Sócrates, o que para mim permite que nós possamos compreender melhor do que se trata quando, em Atenas, evidentemente, havendo antecedentes na figura dos pré-socráticos, como são consagrados na história do pensamento, mas foi em Atenas, para onde estes antecedentes convergiram. E lá, nesse período axial, como bem disse Karl Jaspers, ao mesmo tempo em que nós tínhamos na China Confúcio, Lao Tse, na Índia Buda,
aparece esta figura na Grécia, que sem escrever nada, tal como o Buda também, tal como o Cristo também, posteriormente. Não foi o caso de Lao Tse, mas há uma lenda segundo a qual Lao Tse escreveu o Tao Te Ching constrangido a fazê-lo, quando estaria já saindo da vida civil para habitar na solidão de um ermitério, teria sido impedido de sair da China antes de escrever e registrar sua sabedoria. Então, este fato, inclusive, de que Sócrates não escreveu, penso que é algo que nos deve fazer refletir sobre, afinal de contas, a importância de ter ou de não ter um registro escrito do pensamento. Porque é evidente, nós vivemos em um país de uma cultura que não é das mais letradas. Porém, o fato de haver uma cultura que se produz e transmita através da oralidade não seria, em princípio, uma desvantagem apenas. Então, quando formos abordar a parte da cultura popular, ou mencionar aspectos da cultura popular no Brasil, sem dúvida este é um aspecto que se destaca, tanto na cultura popular brasileira, como na cultura de massas brasileira, que é uma cultura que se destaca pelo seu modo de transmissão através da televisão. É indubitável isso. A cultura de massas brasileira, nela destaca-se a produção televisiva, inclusive em escala mundial. Se há uma contribuição, ou se há contribuições da cultura brasileira para esta cultura mundial, para esta cultura da sociedade mundial, que se estende pelo planeta e que se transmite pelos meios de comunicação, esta contribuição, sem dúvida, há de ser encontrada na nossa produção televisiva, em especial nas telenovelas. As telenovelas são uma contribuição brasileira para a cultura mundial, porque circulam o mundo. E penso que, mesmo contemporaneamente, do Brasil se ouviu falar na China muito através de telenovelas. Isso é um dado do que podemos ver desvantagens, mas, sem dúvida, há também vantagens. Então vamos ao Sócrates, para que a gente possa situar um pouco, através desta figura, o que seria a filosofia, já que nós pretendemos desenvolver reflexões de cunho filosófico e estamos num evento que se anuncia como sendo para buscarmos as manifestações próprias que haveriam em China e Brasil, algo que se possa caracterizar como filosófico. Muito bem. Começo referindo a um autor chamado Thomas, também, Slezak, que é o fundador, não o fundador, mas o fundador foi o seu professor Kramer, mas depois do fundador o membro mais destacado de uma escola de filosofia em Tübingen, na Alemanha, que justamente procura explorar, eu penso, essa linha de pesquisa em filosofia, eu considero extremamente renovadora da filosofia. E ela tem um representante, digamos assim, na Itália, que é muito profícuo,
publica muito sobre história da filosofia, sobre pensamento filosófico, que é Giovanni Reale, tal como o nosso Miguel Reale, mas é o Giovanni. E aqui no Brasil, o Marcelo Perrini, que é professor da PUC, professor da nossa PUC, da filosofia, também adota essa metodologia, que não é muito interessante. Ela diz, ela explorando os textos de Platão, e nós sabemos que Platão é o grande porta-voz de Sócrates, ao ponto de não se saber no que temos escrito por Platão o que era de Platão ou era de Sócrates. Se diz que os diálogos da maturidade seriam mais propriamente platônicos do que socráticos, e os diálogos da juventude seriam mais fiéis à doutrina de Sócrates. Mas o que a escola de Tübingen coloca é o seguinte, explorando algo que aparece de maneira muito rápida e deslocada e episódica na obra de Platão, diz o seguinte: Platão, no que escreveu, segundo o próprio Platão, eles vão buscar trechos de manifestações de Platão nesse sentido, no que foi escrito, e afinal de contas é um dos fundamentos da construção da filosofia, nesse aspecto acadêmico, a intelectualidade, não é? Quer dizer, que se constrói a partir da filosofia, se constrói a partir dos escritos, sobretudo de Platão, e depois do seu discípulo Aristóteles. O que a escola de Tübingen diz, quando postula a tese do Platão esotérico, é que, segundo o próprio Platão, sem que se houvesse advertido para isso, aquilo que se transmite por escrito não é a parte fundamental do pensamento filosófico. Porque o pensamento filosófico, propriamente, só poderia se produzir e transmitir oralmente, pela oralidade. No contato e no convívio pessoal, no diálogo pessoal, ao longo de muito tempo. E a transmissão escrita jamais seria capaz de passar o conhecimento propriamente que se obtivesse sobre essas questões fundamentais, que são as questões da filosofia. Então diz Shellac, em palestra que foi publicada aqui na Unicamp, que, de forma notável e não usual, rara e até desviante, em síntese, atopos, sem lugar, deslocado. Assim Sócrates mostra-se para seus próximos, quase sempre e em quase tudo o que ele fala e faz. Não é de forma gratuita, pois, que a palavra-chave atopia emoldura a grande fala de Alcebiades sobre Sócrates no simpósio, no banquete, né? Que o título é curioso, o título deste famoso diálogo é banquete, porque é a tradução da palavra simpósio em grego. Quer dizer, o que estamos fazendo aqui é um simpósio, é um banquete. E para Platão é a melhor forma de se transmitir e produzir o conhecimento. Platão diz isso no seu último diálogo, As Leis. Está lá. Método pedagógico. Isso que chamamos de pedagogia, na verdade, remete a algo que é a condução das crianças pelos escravos para não se perderem a caminho das escolas. Esse era o pedagogo. Era o escravo que conduzia a criança a pé, por isso pedes, no reino, que é a criança. Portanto, a pedagogia, já por esta sua origem etimológica, pode-se imaginar, não é algo que, para um filósofo grego desse, fosse o que mais favoreceria ao desenvolvimento do conhecimento. Seria apenas algo a serviço da sua transmissão. E para os muito jovens.
Então, Alcibiades, nesse diálogo, chama Sócrates de atopos, de deslocado, de sem lugar, informando em seguida, agora com base em outro diálogo, informa o Gelac, agora com base no Teeteto, que tal arte a ele era concedida, a arte da filosofia, portanto, pela divindade. E isso deveria ser mantido em segredo. Então veja, o aspecto do esoterismo de Platão. O conhecimento propriamente não só não se presta a uma transmissão em massa, como é a transmissão pela escrita, mas essa tentativa de transmissão pode violar o que ele tem de mais importante e que há de ser mantido em segredo, não para com isso provocar uma elitização do conhecimento daqueles que o detêm, mas pela própria natureza daquilo que é o conhecimento dos aspectos fundamentais da vida. Havendo nesse inusitado pedido a um estudante de matemática, que é o que ocorre no Teeteto, aí sim, uma contradição com o que Sócrates teria dito em sua defesa na Apologia, de que nada sabia. Importante ainda, para quanto a que se pretende sustentar, é o destaque de Selac do quanto consta do adendo no meio do Teeteto, onde Sócrates observa que, aspas, aqueles que se ocuparam muito tempo com filosofia fazem papel de irrisórios oradores perante o júri, de advogados, portanto, exercendo da maneira mais negativamente retórica o seu ofício. E Sócrates antecipa uma crítica a algo que já houve quem dissesse, termina prejudicando o desenvolvimento da filosofia entre nós no Brasil. O quê? O fato dela ser uma matéria que vem sendo, desde que se implanta entre nós os estudos desta matéria de maneira mais profissional, e é algo bastante recente, e é algo que se pode, sem dúvida, apontar como sendo um trabalho desenvolvido pela Fundação da Universidade de São Paulo, quando então a elite paulista decide que deve-se ter um ensino superior de qualidade nesse estado e nesse país, e para isso importa, como sabemos, uma missão francesa que traz para cá, portanto, um padrão de desenvolvimento do conhecimento, sobretudo nas áreas das humanidades, que seria de se considerar, o que era considerado o mais alto da época, dos mais altos da época. E com isso se cria aqui, evidentemente, sem dúvida, uma tradição de desenvolvimento técnico muito elevado do conhecimento filosófico. Mas em que medida esse conhecimento técnico da filosofia, do que os filósofos disseram, não atenta contra o próprio espírito da filosofia? Não é desfavorável ao desenvolvimento de uma filosofia que deva, ao se desenvolver, enfrentar as questões da vida, porque é para isso a filosofia, ao invés de se ocupar de problemas que surgem do entendimento do que filósofos, ao longo das eras, teriam dito, queriam dizer ou nos diriam. Com isso, então, termina-se dificultando até o reconhecimento de um pensamento genuinamente brasileiro no campo da própria filosofia. Como já tivemos, em alguns momentos, aparecendo esse tipo de pensamento, de pensadores, mas não são
nem foram em sua época, nem continuam sendo até hoje, não são devidamente reconhecidos como tais. E aí nós podemos mencionar alguns exemplos, não? Que às vezes nem se colocam, ou são colocados no campo que se define, o que é demarcado e definido como sendo da filosofia. É o caso de um Oswald de Andrade. Ainda ontem eu relia o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, que faz 90 anos este mês de publicação. Este mês faz 90 anos em que se publicou o Manifesto Antropófago. Ora, na ideia da antropofagia do Oswald de Andrade se expressa algo que diz muito do Brasil. Não porque nossos antepassados teriam sido, ainda é uma questão em aberto na antropologia, se havia essa prática de antropofagia ou se não foi algo produzido pela fantasia do europeu aqui chegado e que serviu como muito que se produziu e ainda se produz a respeito do que aqui se faz nesse país, serve como uma forma de demonizar e incriminar certas práticas que de fato sequer ocorrem. Mas a ideia da antropofagia em Oswald de Andrade é algo que expressa um modo de apropriar-se, ingerir nesse sentido, introduzir elementos estranhos, estrangeiros, para a partir daí fazer com que esses elementos nos constituam também. Esse modo de ter uma relação com o que é estranho, com o que é atópos, com o que é deslocado, que se beneficia do convívio com ele. Um outro exemplo de um pensador que eu gostaria de referir neste momento, que desenvolve o seu pensamento no Brasil sendo estrangeiro, mas que aqui encontrou o solo propício para desenvolver um pensamento que talvez, se ficasse no seu país de origem, não tivesse obtido o vigor e a importância que adquiriu. Eu estou falando de Vilém Flusser, agora já estamos falando de alguém que se tornou um dos grandes pensadores da era contemporânea, da era da comunicação. Um dos grandes pensadores da comunicação e dos meios modernos e técnicos de comunicação. E que, imigrado forçadamente, de sua Praga natal, muito jovem, com 20 anos, aqui no Brasil, é quem desenvolve seu pensamento, claro, mas em diálogo com a cultura europeia, mas desenvolve em português o seu trabalho, inicial pelo menos. Desenvolve em diálogo com Guimarães Rosa, em diálogo com aquilo que encontrou nesse país. E nesse país, nestes últimos minutos que me restam, penso que ainda merece uma alusão a algo que é, afinal de contas, o solo sobre o qual se desenvolve qualquer manifestação cultural humana, que é a linguagem, a língua. E nesse país, temos uma língua que aqui se desenvolveu de um modo próprio. Mesmo sendo a língua galaico, é bom que se lembre, galaico, portuguesa, aqui como se fala esta língua, não é como se fala na Galícia, assim como não é como se fala na Galícia que se fala o português em Portugal, mas tampouco é como se fala em Portugal. E aqui é preciso que a gente reconheça que o que faz da língua falada do Brasil, da língua brasileira, esta língua que ela é, deve-se muito
a presença africana nesse país. Deve-se muito ao componente que costuma ser menos reconhecido. Reconhece mais facilmente o componente indígena, mas é preciso lembrar, e que lembrávamos na conversa aqui anteriormente, antes de iniciarmos os trabalhos, que até a interferência do Marquês de Pombal, do século XVIII, a língua mais falada nesse país era uma língua de origem indígena, era o Nhangatu. Era a língua que os missionários jesuítas forçaram que se adotasse uma língua que era chamada Tupi, Guarani, como a língua geral mais falada no Brasil, e que, segundo a lenda também, eu gosto muito das lendas, as lendas são lendas, mas nos dizem algo, apesar de eventualmente não serem fidedignas ao ocorrido. Que o Marquês de Pombal, no dia em que viu um escravo, alguém de origem africana, conversando com um brasileiro, um nativo daqui, em Nhangatu, decidiu que era hora de impor o português no Brasil. Porém, este português que foi imposto foi recepcionado não apenas pelas classes, que eram de número muito menor, as dominantes, a classe dominante e a elite aqui presente, mas foi recepcionado e tratado e desenvolvido pela maioria dos seus falantes, evidentemente. E essa maioria era formada por esse componente popular e que deu ao Brasil, ao Brasil a sua língua tal como falada de maneira mais suave, cheia de diminutivos, para, através dele, propiciar o entendimento entre a grande massa de subordinados com a minoria dos que os subordinavam. Penso que isso é importante que se reconheça como um elemento constitutivo daquilo que seria a cultura popular em nosso país, a cultura de massa em nosso país, e que, penso, deve ser melhor reconhecido por sua intelectualidade ainda muito voltada para o mimetismo em relação à produção de outros países. E às vezes, só quando esses de outros países destacam o que há de original e importante na nossa cultura, é que então passam a também se ocupar dela. Muito obrigado.